Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé, deste domingo 22 de dezembro de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, neste primeiro horário das 7 às 8 da manhã, com a reprise das 10 às 11 da noite, no Spotify, a partir da Rádio Miriam Caravaggio, a partir das 9 horas da manhã de domingo, ou ainda no YouTube, Facebook da Diocese de Caxias do Sul, sempre aos domingos a partir das 8h30 da noite, além da TV Serra, canal 526 da NET, sempre às terças-feiras. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube, basta procurar por Diocese de Caxias, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, os vídeos e tudo que publicamos a cada semana. Tema do programa de hoje: presépio, significados culturais, simbólicos e estéticos ao longo de 800 anos de história. E temos como convidados, então, Frei Celso Bordignon, que é frade capuchinho, mestre e doutor pelo Instituto Papal de Arqueologia Cristã de Roma e diretor do Museu dos Capuchinhos, o MUSCAP, do Rio Grande do Sul. Olá, Frei Celso, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem. É um prazer poder estar aqui contribuindo com algum conhecimento, alguns dados para ajudar as pessoas a valorizar essa tradição de montar o presépio, de ter o presépio, nesse período de Natal, né, nas famílias, nas igrejas, nas comunidades. Eu acho que é muito importante que se reflita por que se faz o presépio, né, e qual é o significado também. Muito bem. Nós temos também a professora Silvana Booni, que é doutora em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em Artes Visuais pela UX, pela nossa Universidade de Caxias do Sul, licenciada em Educação Artística pela UX também, professora da universidade desde 1995, curadora e crítica de arte. Atualmente, ela coordena os cursos de artes visuais da nossa Universidade de Caxias do Sul. Olá, professora Silvana, obrigado também pela presença. Olá, obrigada pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui contigo, Felipe, Frei Celso, a quem eu admiro muito e é sempre uma alegria poder compartilhar do conhecimento que o Frei nos proporciona, porque a gente sabe o quanto é significativo entender a arte a partir de elementos simbólicos, e o Frei tem uma experiência incrível com arte sacra, e eu tenho certeza que vai ser um momento muito gratificante para todos nós, que estamos aqui, quem está nos vendo e nos ouvindo também. Obrigada. Muito bem, muito bem. Eu começo com o Frei Celso, já perguntando o que torna o presépio um símbolo tão belo e significativo da tradição cristã. Eu acho que antes de falar da beleza, eu acho que é importante falar da tradição, né, da igreja, né? Eu acredito que a partir daquilo que eu estudei em arqueologia paleocristã, é que a partir da metade do terceiro século, nas catacumbas, já começou a se representar o fato do nascimento de Jesus. Mas era uma representação em pintura mural, a fresco, né, nas catacumbas, em ambientes subterrâneos,
onde se sepultavam, em ambientes coletivos, né? Fora dos muros da cidade, ambientes subterrâneos onde se sepultavam os mortos, independente se fosse cristão ou não. Não era exclusivamente dos cristãos as catacumbas, era um modo e lá nesses ambientes subterrâneos, esses cemitérios coletivos, a partir da metade do terceiro século, você começou a fazer representações do Natal, mas era de uma maneira muito sintética. Por exemplo, uma cena muito simples. Uma mulher sentada num trono, né, num trono, numa cadeira, né, com véu na cabeça, vestida com as roupas daquele tempo, e um menino no colo, e três figuras oferecendo presentes, oferecendo dons. Às vezes tinha duas figuras, uma de cada lado, às vezes tinha três, às vezes tinha até quatro, que seria a Epifania, né? Ali começa, eu acho que começa ali, simplesmente a representação da Epifania, que é no dia 6 de janeiro. Porque os orientais, por exemplo, a Igreja Ortodoxa Oriental Grega e também a russa, eles celebram o Natal no dia 6 de janeiro, tudo junto. Natal, Epifania, tudo junto, na mesma data. Não tem, nós temos Natal, depois tem a Sagrada Família, depois tem a Epifania, né? Os Reis Magos, né? Esses sábios que vêm que representam todas as raças e que vêm adorar o menino e oferecer que eles têm de menor, né? De melhor, né? Então, também esses presentes têm um significado simbólico. Então, a partir dali, já começa essa questão da representação, porque sempre foi muito cara e muito querida pelo cristianismo, a partir do quarto século também, do terceiro e quarto século, a representação das passagens evangélicas através de imagens. Porque a cultura onde estava inserido, exceto lá na Palestina, mas principalmente no mundo greco-romano, dava muita importância para a imagem. Tinha as imagens dos deuses, dos mitos, que eram representados nas casas, nos ambientes de convivência. E como os cristãos participavam muito, também tinham os seus sepultamentos nas catacumbas, tinham lá os cemitérios coletivos, eles representavam nos cubículos, que eram espaços escavados seria um espaço, tipo uma sala, né? Onde sepultava o seu marido. Então decoravam as paredes com cenas do Evangelho e do Antigo Testamento. E lá já começa lá então a representação. Então vem vindo, na medida que o cristianismo vai se tornando uma religião, como é que eu vou dizer, aceita pela sociedade, porque antes eles eram clandestinos, né? Viviam uma religião, não era reconhecida como religião, como prática. Quando Constantino reconhece o cristianismo, dá liberdade de culto, ele não adota Constantino, que é um erro que muitos historiadores dizem, que Constantino tornou o império cristão. Não, ele deu liberdade de culto e favoreceu algumas coisas só. Só lá no final do quarto século que Teodósio toma o cristianismo como religião de Estado. Só lá, final do quarto século, início do quinto. Então, que faz os cristãos? Também inseridos dentro dessa cultura, né, da imagem, eles tentam representar aquilo, os textos do Evangelho, transformar em imagem, né? E dali começa ali, eu acho. E vai evoluindo. Toda a Idade Média, não, e uma outra coisa que eu vou contestar aqui, já disse muitas vezes, São Francisco não inventou presépio nenhum, tá, queridos? Ele já existia, já se representava, tinha em forma de teatro, em forma de pintura, em forma de estatuetas, pinturas nas paredes, mas já existia. Ele retomou uma tradição que estava meio deixada de lado. E ele quis tornar essa tradição, São Francisco, uma tradição viva, sentida. Então, foi feito um cenário numa gruta lá, né? E lá foi cantado, ele cantou o texto do Evangelho, que ele era diácono, não era padre, ele não rezou nem missa, porque ele não era padre, ele era só diácono. E os camponeses vieram, né? E iluminaram com tochas. Não tinha ninguém que representasse Maria. E não tinha nenhuma estátua, nenhuma moça vestida de Maria, nem de José, um rapaz.
só tinha o ambiente da gruta, que era e tinha um- uma cocheira, né? Onde os animais comiam feno, né? Quer dizer, então, no estábulo, e tinha uns bois, umas ovelhinhas, uma vaca ali. Foi isso, um burrinho. E ali se celebrou. Então, não é que ele inventou alguma coisa. Eu digo sempre isso. Ele reviveu, revitalizou uma tradição que já existia, já se representava, já se montava presépio. Mas ele quis que as pessoas sentissem de verdade aquilo que o menino Jesus passou na noite em Nossa Senhora e São José e coisa e tal. Então, ele celebrou o Natal, fez uma celebração num ambiente que lembrasse aquele ambiente onde Jesus nasceu. Então, Muito, a tradição acho que é importante para depois ver o significado. Por que que depois adquiriu tanto significado, sempre, cada vez mais, e hoje, né? Apesar que tem muitas pessoas que já não montam mais o presépio, botam só a árvore de Natal, né? E daí isso também tem que ser discutido o significado, por que a árvore de Natal? perfeito. E aqui eu trago a pergunta para a professora Silvana: como o presépio reflete essa diversidade cultural e artística das regiões onde ele é representado? Porque o que o Frei Celso traz da história, né, das catacumbas, depois dessa revivência, talvez dessa reorganização que o próprio São Francisco faz, e hoje a gente né, conhece a questão artística, presépio peruano, presépio mexicano, presépio italiano, Exato. enfim, como ele reflete essa diversidade cultural? Bom, o que que eu penso? Toda imagem ela representa alguma coisa, né? E com o presépio não é diferente, porque o presépio ele representa uma cena de nascimento. Então, quando a gente pensa no nascimento de uma criança, e eu posso falar, por exemplo, pelo nascimento da minha filha, que quando ela nasceu, eu lembro até hoje que se formou assim uma multidão naquela janela do hospital e o médico levou a minha filha para mostrar para todo mundo, tinha os avós, tinha as tias, os tios, para mostrar a minha filha para todo mundo que estava no hospital aguardando o nascimento dela. Aquilo para mim me lembra uma cena de presépio. Por quê? Porque é o nascimento, é a apresentação de uma vida nova. E eu acho que em todos os lugares, independente da cultura, do lugar, da geografia do lugar, essa representação é muito forte. É uma celebração de algo muito bom, uma vida que vem, e em cada lugar me parece que há uma adaptação. Essa adaptação ela se dá pelo folclore, pelos costumes, pela própria roupa que as pessoas vestem, o tipo de tecido, as cores do lugar. Então essas representações elas acabam acontecendo por conta da própria existência dessas pessoas. Então, como pensar, por exemplo, um Natal, um presépio, num lugar muito quente com pessoas com roupas de frio? É muito difícil quando a gente pensa na figura do Papai Noel, né? Para nós é um pouco, fica um pouco estranho, né? O Papai Noel com aquela roupa de inverno, cheia de pele, enfim, né? Nós nos acostumamos com isso porque isso virou uma tradição comercial, enfim, né? Mas com o presépio, isso me parece uma coisa muito mais cativante. Então, as pessoas têm a imagem do presépio como algo que lhes pertence. Então, me parece que a ideia é pertencimento. O meu presépio, ele tem que dizer um pouquinho de mim. Então, o que que um presépio no Brasil pode nos mostrar? Seguidamente, a gente vê as metáforas, né, que se faz no cinema, no teatro, na televisão, enfim, o menino Jesus nascendo numa favela, menino Jesus nascendo numa casa abandonada, esse menino Jesus não necessariamente, essa criança que nasce, não necessariamente tem o nome de Jesus, mas ela representa alguém que veio para pensar num mundo melhor,
a gente sempre pensa no Natal que o nascimento de Jesus Cristo ele deveria promover a paz no mundo, buscar mais esperança. Então, eu sempre penso que o presépio ele é uma imagem de pertencimento. Então, ela vai se aproximar de quem está montando, de quem está construindo, em diferentes épocas da existência, né? Então, seja no Renascimento, tinha um glamour que geralmente quem construía os presépios eram os nobres, né? Então a gente tem exposições no mundo inteiro de presépios que são verdadeiras obras de arte, né? Mas a gente sabe que tem aquele presépio de palha lá no interior do Nordeste e que ele representa algo tão significativo quanto em outros lugares do mundo. Então, eu acho que a ideia do presépio é assim, como ele me representa, como ele representa o sentido do nascimento de uma vida nova. Então, eu acho que essa diversidade ela se dá por conta da própria diversidade das pessoas. Muito bem. Agora, quando a professora a Silvana trazia essa questão do Jesus que nasce na favela ou em algum outro espaço, me recordei do tempo da pandemia, em que em muitas igrejas, aqui eu puxo pela memória São Pelegrino, foi feito o presépio com atrás uma espécie de um backdrop, um fundo que era então um hospital, né, para representar Sim, toda esse momento de dor, mas também todo esse trabalho dos profissionais da saúde no cuidado com as pessoas no tempo da pandemia. Frei exato. Celso, E se a gente pensar, deixa eu só complementar, e se claro. a gente pensar quantas crianças nasceram naquele momento e numa condição tão difícil, né? Então, naquele momento, a imagem do presépio deveria estar de acordo com aquilo que as pessoas estavam vivendo. Não faria muito sentido pensar numa imagem tão distante, né? Quanto a ideia da manjedoura, envolvido de animais, né? Eu acho que é exatamente isso. É o momento em que as coisas acontecem, né? E nesse sentido, Frei Celso, também nós temos muitas vezes os presépios solidários em que as pessoas se monta o presépio e ali as famílias, as pessoas nas comunidades são convidadas a trazer o seu quilo de alimento para colocar aí ao lado para depois ser partilhado com quem está passando necessidade, né? E nesse sentido, de que forma essas representações artísticas do presépio podem transmitir a beleza e a emoção? E ao mesmo tempo esse sentido de solidariedade, né, e de cuidado. Eu acho que nós poderíamos também refletir sobre a questão dos cenários, né? Cenário, porque o presépio ele tem um cenário, né? Então eu acho que e essa variedade muito grande de cenários onde é inserido esse fato do nascimento de Cristo, que é o nascimento de todos nós. O nosso Natal é o dia que nós nascemos, né? Então, e tinha certamente um grupo de pessoas lá ajudando, a parteira, as comadres fazendo comida para a mãe, que ela ia precisar se alimentar e coisa e tal. Por exemplo, na iconografia bizantina, por exemplo, no mesmo quadro, até estou pintando um ícone ali, tenho que terminar até o Natal, não sei se eu consigo, tem várias cenas, né? Tem a gruta escura com o menino Jesus, o boi e o burrinho. Depois tem o anjo anunciando aos pastores. Depois tem os reis magos, os reis magos vindo, né? E tem José pensativo lá, e tem uma figura feia, toda peluda, que é o tentador, né? E do outro lado tem as parteiras lavando o menino, e lá já ele está deitado no bercinho. E Nossa Senhora deitada, assim, pensando, pensativa também. Então, a beleza, eu acho que está justamente nessa variedade. Tanto na Igreja Católica Romana, como na Ortodoxa, como nas várias denominações que aceitam a imagem como representação, né, do nascimento. Tem igrejas, né, que se dizem cristãs, evangélicas, que não aceitam nenhum tipo de imagem, né? Mas eu acho que é uma riqueza grande, uma beleza. Essa questão dos cenários. E eu me lembro de quando eu era criança, nós não tínhamos presépio, as imagens de gesso, mas era um presépio de papelão. A gente abria
Ele e tinha tudo ali dentro, a casinha com tudo. Nós fazíamos o cenário e era um divertimento. Para nós era muito bonito aquilo. Nós fazíamos o laguinho com espelhinho, botava os patinhos lá, nós fazíamos as estradinhas de areia, nós fazíamos as lavourinhas de arroz e picava a grama e tudo isso aí, né? Eu acho que a beleza tá naquilo que é autêntico, aquilo que é feito com amor, com carinho, os materiais que se tem, né? E a gente precisa da beleza. A beleza nos toca. E eu acho também que a beleza nos faz, esse fato de ver um presépio montado com características até diferentes, pode nos questionar, porque não é só para ir lá olhar, mas tem que ver o que que essa representação do nascimento de Jesus nos faz pensar sobre hoje, sobre o que está acontecendo, né? Sobre o que acontece. Por exemplo, hoje é muito comum essa questão do migrante que vem com filhos, a mulher grávida, às vezes não tem nem visto de estadia, nem cidadania, não tem emprego. Eu acho que tem que inserir esses elementos no presépio. E eles dizem, não, isso é como é que é ideologia. Não é ideologia. O presépio é para fazer a gente pensar sobre o fato e atualizar isso hoje, atualizar hoje, né? E atualizar de forma até muito consciente e reflexiva, não é só pela beleza. Então a gente usa os elementos que tem, né? Aqui nós gostamos de usar barba de pau, musgo, né? Isso dá uma beleza, dá uma coisa assim, uma sensação de aconchego, palha, né? Então eu acho que a beleza é fundamental. Mas eu digo também o cenário onde está inserido esse nascimento. É fundamental também. Muito bem. E a gente vai concluindo então o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 22 de dezembro. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br.
De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. SEAR Aparelhos Auditivos, porque a sua audição merece o melhor cuidado. Ligue 54 99974 1957 e agende a sua avaliação. Na Clínica SEAR, acreditamos que ouvir bem é viver melhor. Rua Pinheiro Machado, 183A, Centro de Farroupilha. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. Na Clínica SEAR, acreditamos que ouvir bem é viver melhor. Com a expertise da fonoaudióloga Léa Trave, garantimos a você a melhor experiência auditiva. Recupere o prazer de ouvir com conforto e precisão. Agende sua consulta hoje mesmo. SEAR Aparelhos Auditivos, porque sua audição merece o melhor cuidado. Ligue agora para o fone 54 99974 1957 e agende sua avaliação. SEAR Aparelhos Auditivos, Rua Pinheiro Machado, 183A, Centro de Farroupilha. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre.
Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 22 de dezembro de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje, presépio, significados culturais, simbólicos e estéticos ao longo de 800 anos de história. Nós temos como convidados Frei Celso Bordignon e a professora Silvana Boone. Professora Silvana, o presépio ele pode ser considerado uma expressão artística e cultural que vai além da religião? E também, como o presépio é uma forma de unir as diferentes gerações e comunidades no período do Natal? Bom, Felipe, eu penso que o presépio, ele vem fazer uma celebração, né? Então, quando a gente pensa no Natal, a gente pensa sempre em todos os elementos simbólicos, né? Que envolvem o sentido religioso e, claro, também a questão comercial, né? Que sempre permeou o Natal. Mas eu penso que o presépio, ele ganha sentido sempre na família, porque eu imagino que a gente compreenda o sentido do presépio porque alguém passou isso para nós. Desde criança a gente se acostuma a ver nas imagens do Natal, nos passeios. Eu, pelo menos, quando eu era criança, os meus pais levavam nós, né, uma família com 4 filhas, né? Então, na época do Natal, era um momento da gente poder sair de casa, passear à noite, e a gente gostava muito de ver o presépio nas lojas. Então, a gente não saía para olhar as vitrines e para comprar presentes, a gente saía para ver os presépios que as lojas montavam, porque eles eram coloridos, eles tinham luzes, e em cada um deles, eu lembro, eu tenho uma memória, a minha memória é muito boa, mas eu tenho uma memória afetiva dos natais quando a gente era criança, porque tudo parecia muito maior, tudo parecia muito simbólico. Passear na praça e ver aquelas figuras, às vezes em tamanho natural, isso era tão significativo porque, pelo menos, eu imagino que eu me colocasse no lugar daqueles personagens. É um pouco parecido com o teatro, né? Quando a gente vê num determinado personagem o que aquele personagem representa, né? Então, me parece que as diferentes gerações, elas só adquirem o hábito de entender o sentido do presépio e ao mesmo tempo do Natal, quando uma geração anterior passa isso. Com a minha filha foi a mesma coisa. Ela adquiriu esse gosto de querer montar o pinheirinho, botar o presépio embaixo da árvore de Natal. Na escola eles faziam a manjedoura e o menino Jesus desenhado em cima. Eu tenho até hoje os desenhos da minha filha numa manjedoura feita num papelão, porque aquilo era tão lindo. E ela só aprendeu isso porque, assim como nós, professores nas escolas, mostraram o quanto isso era significativo. E hoje eu tenho até um pouco de medo, né, um receio, de achar que talvez isso se perca um pouco, porque a gente está tão envolvido com tanta tecnologia, né? Hoje está tudo na internet, está tudo nas redes sociais, tudo fica muito virtual e me parece que em algum momento isso está se perdendo, né? Com as crianças, a maneira de perceber o sentido do Natal. Então, eu acho que a origem da compreensão e da valorização do presépio, ela se dá na família. E aí, sem questionar o sentido de família, porque a família pode se dar de diferentes formas.
formas, né? Quem assume esse lugar de se fazer presente, não necessariamente como pai, mãe, irmão, irmã, enfim, aquelas pessoas que ajudam na construção da vida de uma criança são família. Então, acho que são essas pessoas que mantêm o sentido de uma geração para outra, né? Muito bem, e eu recordo aqui a figura do Papa Francisco, que é alguém sempre muito preocupado com essa questão da transmissão da fé. Eu lembro ele falando para os jovens que iam para a Jornada Mundial da Juventude o ano passado, lá em Lisboa. Antes, uns domingos antes, se celebrou o Dia Mundial da Pessoa Idosa, né? A Jornada Mundial dos Idosos. E ele dizia: jovens que vão a Lisboa, antes de embarcarem, vão visitar os avós de vocês. Vão lá, né, conversar com eles, com quem lhes transmitiu a fé. Não esqueçam de quem lhes transmitiu a fé. E eu acho que isso que a professora traz é muito importante nesse aspecto de que as crianças olham para o presépio a partir daquilo que lhes é passado também. Recordo que nesses dias na catedral teve, no Domingo da Alegria do Tempo do Advento, o coral da Unimed cantou na missa e depois teve a encenação do presépio vivo. E ao final da missa, com um bebê na manjedoura, no bercinho, as crianças foram ali ao redor encostar, ver, pegar na mãozinha, né? Então, eu acho que é o que lhes é passado, de fato, que conta, né? Com certeza. Frei Celso, quais são as técnicas artísticas mais usadas para criar presépios ao redor do mundo? Eu acho que tem várias técnicas, mas são basicamente a pintura e a escultura, né? A pintura é o bidimensional, em telas, em quadros, em paredes, em pinturas murais, é o bidimensional. E a escultura, o tridimensional, que é as estátuas, né? Que a gente sabe todos os elementos, né? Também, esses tempos o ano passado, era os 800 anos do presépio, né? Nós fizemos aqui veio da Polônia um chamamento para quem tivesse jovens aprendizes ou adolescentes que tivessem conosco, que desenhassem, que sabiam desenhar, que gostavam de desenhar, que desenhassem o presépio. Então, eu tinha três menor aprendizes, não, dois. E eu desafiei eles desenharam o presépio, dei os elementos, falei do presépio, eles não tinham muita tradição de família. E eles desenharam com em grafite, preto e branco. Sabe que os dois foram os dois únicos que ganharam um prêmio a nível de mundial, né? Ganharam um prêmio, porque foi do Brasil, foi só eles que ganharam. Dois daqui que eu orientei, né? Ganharam um diploma em polonês, tudo bem, ganharam um prêmio simbólico em dinheiro. E foi interessante. Também pode ser representado num desenho, numa pintura. Já restaurei aqui também no ateliê quadros, telas com o Natal de família, telas italianas, uma tela italiana que uma família tinha, era o Natal. Então eles não montavam com estatuinhas, com imagens, com tridimensional, mas tinha uma pintura. Tá? Então, na Igreja Ortodoxa grega também se usa a pintura, né, para representar o Natal, quadros, né, um quadro sobre a pintura sobre madeira ou nas paredes das igrejas, né? E essas técnicas todas tem que ter uma certo conhecimento técnico, uma beleza, né? Para atrair o olhar, né? E como eu disse, sempre assim, ó, sempre dentro daquela cultura, né? Sempre daquela cultura onde se celebra. E essas técnicas ajudam, né? Através da imagem, da representação da imagem, através da imagem, a compreensão, né? Do texto, né? Porque é baseado sempre no texto do Evangelho, né? Aquela coisa toda, com alguns enriquecimentos de quem faz, né? Alguns elementos do artista, né? Que enriquece a representação, né? Basicamente a pintura e a escultura, né? E também, claro, como a Silvana falou, o teatro. O teatro também é uma forma de representação. Eu vi uma peça linda um ano no Recreio da Juventude. Tinha meia dúzia de pessoas assistindo. O nome da peça chamava não, o burro e a vaca em direção ao presépio. Então a vaca, né, uma atriz que representava a vaca, eles estavam indo para o presépio.
né, para Belém para encontrar o menino Jesus. Daí eles ficavam discutindo, coisa e tal. E daí o teatro também é uma arte que também pode ser utilizada e pode marcar muito, assim, sabe? E daí lá chegando lá, eles encontraram São Francisco, né? E daí São Francisco, né, monta, por exemplo, numa caixinha de não tem uma manjedoura, tem uma caixa de frutas vazia de hortaliças, aí ele bota uma palhinha, e daí ele não se vê o menino Jesus, pega no colo e põe lá e passa. Essas coisas, eu acho que isso é muito bonito. Representar também através do teatro, né? Através da arte, sim, da pintura e escultura, mas através do teatro também, é muito, muito importante. E eu acho também dentro, se eu posso contribuir, dentro dessa questão técnica, né? Eu acho que também tem os diferentes materiais, né? Que a gente vê muito a diversificação dos materiais que chama muita atenção muitas vezes, né? Outro dia eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp de um presépio de areia que foi feito numa praia perto de Veneza, né? Um presépio gigantesco que é feito de areia todos os anos e depois ele é desmanchado, né? Então, que ele tem um tempo de vida, né? Que é, na verdade, o tempo do presépio, o tempo do Natal. E se a gente pensar aqui perto também, né? Ana Rec se comemorava muitas vezes, né? Ainda se comemora, tinha os presépios de rolha, né? Então, que nas casas tinha diferentes manifestações de presépios, e tem um lugar em Ana Rec que tem um grande presépio todo feito de rolha. Folha de garrafa de vinho, né? Então, eu acho que tem diferentes técnicas que fazem com que, vamos dizer assim, a estética do presépio também seja diversificada, né? É uma maneira de chamar a atenção para algumas coisas que às vezes as pessoas estão acostumadas, né? Então, eu já identifiquei o personagem, o burrinho, o menino Jesus que está ali, mas ali aquela técnica vai fazer com que a gente olhe de uma forma diferente, né? E aqui, por exemplo, em Caxias, tem uma grande colecionadora de presépios que é muito tímida. Ela não quer nem que fale o nome dela. Ela Sim. deveria estar nessa entrevista, ela não aceitou. Ela tem mais de Que 700 pena. presépios, mais de Nossa, 700, e as quais ela emprestou para o museu ano passado, uns 30. Nós temos uma sim, exposição aqui o ano passado, ela emprestou. Então, ela tem de tudo quanto é material. Tem presépio de palha, de madeira, de metal, de tecido, de conchinha, de tudo que tu imaginar, ela tem. E de reaproveitamento de materiais descartáveis, ela tem mais de 700. Mas ela não gosta que faça propaganda, não gosta tinha que que faça. fazer, tinha que fazer um documentário visual sobre a coleção dela, né? Exato. Tem uma variedade, muita arte. Tem presépios feitos por artesãos, por artistas, por pessoas sensíveis. Tu não imagina, até de caquinho de azulejo quebrado, um presépio tipo mosaico, Legal, assim, por exemplo. Dá um exemplo, como mosaico, né? sim, Tudo mais, né? Micro, dentro de uma casca de pinhão, um presépio, um palito sim, de fósforo. Tu acredita? Então, assim, ó, tem tanta coisa bela. A temática do Natal, presépio, é muito rica. Muito, muito, muito verdade. rica. E qualquer material que pode usar para representar isso, materiais muito simples, e fica uma coisa muito, muito, chama muito a atenção e toca, sabe? Toca a gente. Coração. Toca o É. coração. E diante disso que vocês falaram, que é algo que é encantador, aqui fica ouvindo é algo encantador, a gente falar da arte enquanto, vamos dizer assim, talvez o bastidor da arte, né? Não é a pessoa que está lá olhando o presépio, mas é quem está lá produzindo, quem está fazendo, né, o bastidor daquilo. Professora Silvana, como a disposição dos elementos do presépio, a manjedoura, os animais, os pastores, cria uma narrativa visual também? Essa é uma pergunta bem interessante, porque ela tem tudo a ver com a forma como a gente vê o mundo e como a gente lê as imagens, né? Então, quem é a figura central do presépio, né? É sempre o menino Jesus, né? Então, ele vai estar no centro, o nosso olho vai direto para aquela figura central que está colocada de uma maneira, tá disposta de forma a que
tudo aquilo que está ao redor seja percebido, mas direcionado para o centro. Então, Menino Jesus é a figura central porque ele é o grande protagonista, né? Se a gente falou do teatro antes, né? Então, o Menino Jesus, a figura da Maria e de José, que são os, vamos dizer assim, os atores principais, né, dessa cena, o que está ao redor são eu diria que são os coadjuvantes, né? Mas que não são menos importantes, porque cada um deles representa também de forma simbólica aquilo que o Natal promove, né? Então, o amor no ponto central, que é o nascimento de Jesus Cristo na figura da Sagrada Família, né? Então, a gente tem a Sagrada Família ali, né? Figura de Maria, São José, o Menino Jesus. Depois a gente tem a figura dos pastores, dos animais, dos 3 reis magos, que cada um deles acabam representando tudo aquilo que se pensa em relação ao Natal, né? Então, quem é que recebe essa criança? São pessoas de bom coração, são pessoas humildes, são pessoas que nessa ação de receber, elas também estão se dando. Então, é um grande conjunto. Eu vejo isso sempre. O presépio, geralmente, ele tem uma forma circular, né? Mesmo que ele seja representado no plano bidimensional, ele tem essa coisa circular, porque o círculo, ele é algo sempre que acolhe, que aquece, ele envolve. Então, a figura do Menino Jesus centralizada, ela é envolvida por todos esses personagens. Eu sempre penso nos animais, e aí talvez a associação com São Francisco, né? Porque São Francisco não existe sem essas figuras dos animais, né? Mas os animais, eles não têm nenhum tipo de preconceito, eles não têm um tipo de, vamos dizer assim, de racionalidade, de questionar, de julgamento. Então, me parece que os animais, eles têm uma inocência que recebe aquele menino como se pudesse ser qualquer um. Então, isso para mim é muito simbólico. Quando a gente pensa no presépio como um signo, né? E aí a gente pensa na questão da semiótica, a gente vê que cada um deles tem um papel significativo. Os reis magos, por exemplo, que representam a ciência, o conhecimento, os presentes que eles trazem são presentes que vão somar a vida do menino, como tudo isso soma na nossa vida, né? Então, me parece que quem pensou no presépio, né? E eu não sei dizer quem foi, mas enfim, quem pensou no presépio queria fazer um marketing muito grande com o nascimento de Jesus Cristo, porque conseguiu ter uma peça visual de um alcance extremamente significativo e que comunica de imediato, porque eu acho que a questão maior é essa. Nós percebemos qual é a intenção quando a gente olha para o presépio e a gente consegue entender por que cada um desses elementos está ali colocado daquela forma. Nenhum está de costas, né? Todos eles estão receptivos, todos eles estão acolhendo. Muito bem, muito bem. E assim a gente conclui o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 22 de dezembro. Fique com a gente até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia,
e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades. Quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos.
Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio. Uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou o seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores, graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo 22 de dezembro de 2024, quase Natal, né? E já estamos nesse Razões da Fé refletindo sobre o nascimento de Jesus, como um sinal que é tão bonito e tão presente nas nossas casas, nas nossas igrejas, o presépio. Tema de hoje, presépio, significados culturais, simbólicos e estéticos ao longo de 800 anos de história. Nós temos como convidados o Frei Celso Bordignon, que é diretor do Museu dos Capuchinhos do Rio Grande do Sul, e temos a professora Silvana Boone, que é coordenadora dos cursos de artes visuais da nossa Universidade de Caxias do Sul. Frei Celso, começamos contigo esse terceiro bloco. Nós estamos às portas de iniciar o jubileu, o Ano Santo dos 2025 anos da encarnação do Verbo, do nascimento de Jesus. Como a gente pode vincular a beleza do Natal de Jesus com este jubileu dos 2025 anos do nascimento? Como São Francisco nos inspira a viver este jubileu também? Eu acho assim o vincular o Natal, a beleza do Natal com o jubileu, para mim, é vincular a nossa fé, né? Vincular a nossa fé a esse acontecimento, né? E eu pergunto sempre assim, a beleza está... O que nós fizemos com a mensagem de Jesus? Eu sempre pergunto. Porque o jubileu também é um momento de se refletir como é que está, qual é a qualidade do nosso cristianismo? O que nós fazemos com a mensagem de Jesus? Será que nós estamos sendo irmãos? Nós estamos nos sentindo filho de Deus? Que Jesus vem nos ensinar que somos irmãos e filhos de Deus. Vem nos convocar para a fraternidade, para o perdão, para a misericórdia, para a compaixão. Daí eu pergunto sempre assim, é muito importante essa representação do Natal, mas é muito importante se perguntar o que a nossa fé nos faz realizar em benefício de quem sofre, de quem é injustiçado, de quem não tem o que comer, de quem não tem trabalho, de quem não tem educação, de quem não tem nada, né? Porque assim, se a gente olhar o presépio, por exemplo, quem que recebeu o primeiro anúncio? Eram os que moravam nos palácios? Eram os que iam no templo? Não, foram os pastores, aqueles que ficavam dia e noite com as ovelhas. E o pastor não se afastava do rebanho, ele tinha cheiro de ovelha, né, pastor? E eles eram marginalizados pela religião, pelas pessoas mais abastadas, porque eles eram considerados pessoas que não cumpriam a lei, não tinham tempo de ir ao templo e nem de oferecer sacrifícios, então Jesus veio para os mais marginalizados. Não existia profissão mais marginalizada do que dos pastores.
Eles viviam à margem da sociedade, mas produziam queijo, leite, lã, né, carne, alimento para as pessoas. E eles tinham que ficar o tempo todo com as ovelhas. E quem mais que recebe o anúncio que vem procurar? Os magos, que eram sábios, que eram, sei lá, reis distantes, que não pertenciam à religião judaica. Eu acho que tem que vincular o jubileu com isso. A nossa fé, o nosso cristianismo está indo ao encontro de todas as pessoas marginalizadas que sofrem, né? Que têm necessidade de uma acolhida, de um abraço, no sentido assim, ó, que tem muita ignorância também hoje em dia com relação à mensagem de Jesus. E eu vejo certas pessoas, certas instituições que se dizem evangélicos, né, evangélicas, que não estão vivendo a mensagem de Jesus. Estão até propagando ódio, certos pastores pregando ódio, né? Então, assim, ó, eu acho que tem que vincular essa beleza do Natal, esses símbolos todos, é um momento de fraternidade, de repensar a vida, um momento ó, somos filhos de Deus, e o Filho de Deus se fez pessoa como nós para caminhar conosco, para nos conduzir novamente para Deus. E reconduzir a Deus tem que transformar essa sociedade toda, pelo nosso agir, para nos conduzir de volta a Deus. Tem muita gente afastada de Deus e cristã, se dizendo cristã. Então eu pergunto, o que que nós fizemos com a mensagem de Jesus nesse tempo todo? Porque o jubileu sempre é uma reflexão sobre isso também, né? Cada 25, cada 50 anos. Então, é repensar o que que nós temos que fazer para melhorar, para ser o mundo seja melhor. E eu acho que São Francisco inspira porque ele compôs um cântico muito importante, que é o Cântico das Criaturas, que o próximo ano é 800 anos. E quando é que ele compôs esse cântico? Estava quase cego, estava doente, estava com hidropisia, estava com as chagas no corpo, não podia quase caminhar, e ele fez esse cântico chamando tudo de irmão e irmão, começando pelo sol. E no final chama a morte da irmã, para dizer que todos nós somos irmãos da natureza também, né? E por isso que esse cenário onde Jesus nasce, numa gruta, na periferia de Belém, né, no lugar, no único lugar que tinha um espaço, né, para poder, entender? E bem esses pastores que são os marginalizados da sociedade, os rejeitados, aqueles que são gente suja, que está no meio das ovelhas, tá lá, mas foi para eles que receberam o anúncio, depois os magos, né? Porque quando Herodes ficou sabendo que tinha nascido, né, um Messias, ele foi matar os meninos, né? Entendeu? Então, é isso que a gente tem que repensar essa questão da nossa humanidade, da cristificação da nossa humanidade. Isso é, transformar a nossa vida na mensagem de Cristo, a gente poder viver essa mensagem de amor. Porque hoje tem muito ódio, muita divisão, inclusive entre cristãos, né? Cristãos que odeiam, que matariam, que desejam a morte daquele, que rezam. Isso não é cristão, né? Então, acho que é isso, tem que pensar isso, essa beleza nos faça assumir o nosso cristianismo, a nossa fé de forma mais concreta com relação ao próximo. Aqui eu recordo a mensagem do Frei Celso, também, se nós somos essa igreja de quem está do lado de fora, de quem está à margem do caminho, né? Caravaggio, este ano, montou um presépio. O presépio está na porta. Já há alguns anos eles montam o presépio na porta do santuário, para acolher quem chega. Mas esse ano, então, como estamos na porta de abrir o jubileu, o que veio no. O que tá lá compondo o cenário? Uma âncora de um navio que data do fim do século XIX, ou seja, do tempo da nossa imigração italiana. Então, os nossos imigrantes italianos e os outros imigrantes das outras culturas também, geralmente não é que eles vieram para cá porque estava tudo bem nas terras onde eles estavam, né? E o Jesus nasce ali no meio também dos imigrantes italianos, dos alemães, dos poloneses, de todas as culturas. Professora Silvana, como a interação ou melhor, agora a gente pode trazer essa ideia, professora Silvana Frei Celso.
Em que lugar da casa, da igreja, dos demais ambientes pode ser montado o presépio, ele deve ser montado? E por que que quais os materiais que a gente pode usar? Ali o Frei Celso antes falava usar o que nós temos, né? Mas o que que é importante nós usarmos? Por que ter uma árvore de Natal? Essa árvore pode ser algo vivo ou pode ser, tem que ser algo artificial? Com- qual é o lugar para montar isso e o que que tem que ter no presépio? Olha, na minha casa o presépio fica sempre na sala, né? Porque a gente costuma receber as pessoas na sala. Então, eu tenho a minha árvore de Natal, e o presépio junto da árvore, né? Exatamente diante da porta da minha sala. Porque a gente quer mostrar, né? Eu, pelo menos, eu penso que no Natal a gente monta uma árvore, não é para ficar escondida no quarto, na biblioteca, é para ficar no lugar onde a gente está recebendo as pessoas. O Frei Celso falava no início, né, antes da gente começar, aí a gente tem todos os dias uma confraternização, né? Porque realmente é o momento da gente confraternizar e as pessoas que a gente acaba recebendo em casa, a gente quer mostrar que elas são bem recebidas, né? No sentido do presépio, e antes, quando eu falava dessa coisa, dessa imagem circular, né? É exatamente isso que quem chega vai sendo bem recebido. Então, me parece que o lugar ideal do presépio é na sala, é o lugar festivo, aonde a gente quer receber bem, e essa relação com a imigração, eu acho que é muito metafórica, né? Porque o migrante é aquele que sai de um lugar e ele vai para o outro. E ele precisa e ele gostaria de ser acolhido naquele lugar. Então, quando a gente percebe que alguém chegou num determinado lugar, bateu na porta de alguém e essa pessoa deixou ela entrar, se cumpre aquilo que acredito que esteja no símbolo, naquilo que representa simbolicamente o presépio. Quem eu vou deixar entrar na minha casa a partir dessa figura de Jesus Cristo, né? Então, isso para mim é o símbolo do Natal. Eu acho que a gente não pode pensar de forma diferente. Eu sempre lembro quando eu fiz parte do grupo de jovens lá da Igreja de Lourdes, quando eu era jovem, né? Então, e a gente sempre usava de metáforas para fazer a representação na noite de Natal, porque tem sempre aquela ironia, né? A pessoa que tem muitos bens, ela vai lá na noite de Natal, ela faz uma doação, mas quando ela sai da igreja e ela vê alguém que pede ajuda, ela passa reto, né? Mas ela acha lindo o presépio, né? E aí o sentido das coisas não fecha. E a gente sempre tentava trazer isso, né? Que não é o menino Jesus que quer entrar na minha casa, ele pode ser alguém que está com fome, ele pode ser alguém que está chegando na cidade, ele pode ser aquela pessoa que está com o cartaz escrito em espanhol na sinaleira, dizendo que ele veio de um país vizinho e que ele não tem o que comer e que ele precisa sustentar a família. Então, eu acho que essa é a acolhida, e a gente acolhe quem chega. Então, para mim, o presépio ele tem que estar no lugar onde a gente recebe as pessoas, né? Sim, eu concordo também com a Silvana. E agora também, sabe, a outra pergunta já posso ir respondendo, né? Eu acho que na igreja fica muito bom na entrada da igreja. A Imaculada, que é a Igreja dos Capuchinhos, colocou na porta, na entrada. Então, ele botou as pessoas passam no meio do presépio. Então, de um lado tem o estábulo, o José, Maria, os animais, e do outro vem vindo os pastores e os reis do outro lado. Então, a pessoa passa no meio. Na entrada, eu acho que na igreja fica bom na entrada, porque antes ficava no fundo. No altar não é também lugar não é lugar do presépio no altar. O altar é para a Eucaristia. Então, na entrada da igreja fica muito bom. Na comunidade aqui perto, a Guadalupe, também fizeram na entrada, né? As pessoas entram e na saída as pessoas enxergam novamente, veem duas vezes. Porque se for só no fundo ou do lado, lá no fundo da igreja,
muitos nem vão lá, nem se dão conta que tem o presépio lá. Eu acho que a entrada é o melhor lugar para que acolhe, né? O lugar da acolhida, né? Na entrada da igreja, eu acho que é o melhor lugar. E na casa também, eu concordo com a Silvana. No lugar mais importante, o lugar é a sala, a convivência, né? Então eu acho que isso é bem tranquilo, não tem muita questão em cima, né? Eu acho que a entrada da igreja é o melhor lugar para montar o presépio. Muito bem, muito bem. Eu agradeço a vocês, professora Silvana, Frei Celso, por essa partilha maravilhosa que nós fizemos nesse programa Razões da Fé do dia 22 de dezembro. E é o desejo que nós, creio que vocês também têm, para que as pessoas, que as famílias possam celebrar o Natal na essência, né? Na sua essência. As luzes se acendem, o Papai Noel aparece, é tanta coisa por aí, mas o que é a essência? Que a gente possa, na medida do possível, participar das celebrações da noite do Natal, dia 24, do dia de Natal, dia 25, também nas nossas comunidades, e que a gente possa, de fato, celebrar em família aquilo que Deus nasce em família. Deus não, ele poderia simplesmente ter vindo de outro jeito, mas ele quis vir numa família. Então, desejando a vocês, professora Silvana, Frei Celso também, um feliz, abençoado Natal, um abençoado ano de 2025. Nós nos despedimos de você, ouvinte, também telespectador que nos assiste, e desejamos um feliz e abençoado Natal. No próximo domingo nós vamos ter a abertura do Ano Santo, do Jubileu dos Peregrinos da Esperança. E vamos ter a participação do nosso bispo Dom José também no Razões da Fé. Até o próximo domingo. Fiquem bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.